Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por nos acompanhar. É sempre um prazer ter você aí do outro lado, todos os dias, acompanhando a nossa programação. Que Deus esteja abençoando a sua vida grandemente. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, que você possa desfrutar a cada dia os cuidados do Senhor, a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós estamos estudando juntos a Bíblia todos os dias, 6 horas da manhã tem estudo novo aqui nesse canal e eu te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje nós vamos começar o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Nós já estamos chegando no capítulo 13, já há muitos dias, né? Como você tem observado, já há mais de 200 estudos e estamos agora no capítulo 13, onde vamos falar um pouquinho sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida os estudos aqui. Nós vamos ler o capítulo 13, os versículos de 1 a 4. Vamos juntos? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E aí nós vamos parar aqui um pouquinho para compartilhar com você um pouco da introdução desse capítulo. Hoje talvez um estudo mais histórico, mais contextualizador. Nós estamos falando da primeira viagem missionária de Paulo, talvez a viagem que verdadeiramente pode ganhar o nome de viagem missionária, né? Porque as outras duas viagens seguintes, Paulo acaba permanecendo mais algum tempo de forma estratégica na cidade de Corinto e de Éfeso. Essa viagem, ela contém o relato do primeiro período, de fato, de atividade missionária de Paulo e Barnabé. Nessa viagem, Paulo tinha o hábito de permanecer em algumas localidades até estabelecer alicerces firmes naquela comunidade cristã que estava sendo estabelecida, ou ser forçado por alguma circunstância de perseguição, de qualquer outra circunstância assim, a deixar o local. Isso é bem registrado no capítulo 13, no versículo 50, no capítulo 14, versículos de 3 a 7, e também o versículo 20 do capítulo 14 traz esta explanação. A primeira viagem missionária, então, descreve para nós o primeiro ato planejado de uma missão estrangeira por representantes de uma igreja específica. É por isso que essa viagem missionária ganha destaque, porque não foi uma viagem feita por indivíduos isolados. Embora que nós já estudamos que alguns cristãos na dispersão foram pregando o evangelho e estabelecendo grupos, de cristãos. Mas agora nós temos uma viagem estratégica planejada pela igreja com esse propósito. Iniciou por uma decisão deliberada da igreja, inspirada pelo Espírito Santo, e não por causa de perseguição dos cristãos, como aconteceu anteriormente até aqui. Se nós observarmos aonde eles estavam reunidos, na igreja de Antioquia, já falamos sobre a igreja de Antioquia aqui em estudos anteriores. A igreja de Antioquia era uma igreja aberta às pessoas. No início do capítulo 13 faz a menção de alguns nomes, alguns líderes são mencionados aqui: Barnabé, Simão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. E é interessante observar esses 5 nomes mencionados aqui, porque mostram uma diversidade étnica, cultural, que estava ali presente na igreja de Antioquia. Se você olhar comigo, vou fazer brevemente aqui um comentário sobre eles. Nós temos Barnabé. Barnabé era natural da ilha de Chipre. Simão era africano, uma vez que o seu nome era conhecido, também, uma vez que aparece aqui a palavra Níger. A palavra Níger, você talvez lembra dessa expressão, não é conhecida até hoje. A palavra Níger significa compleição escura.
Nós temos aqui alguns sugerem que esse Simão aqui é o mesmo homem de Cirene, aquele que levou a cruz do Senhor Jesus. Alguns comentaristas exploram esse fato. Aquele fato está narrado em Lucas 23 e 26. E Barclay, ele comentando isso aqui, ele observa que seria um fato maravilhoso que o homem cujo primeiro ato para Jesus, primeiro contato com Jesus foi levar-lhe a cruz, uma tarefa que certamente deve ter molestado amargamente naquele momento, agora ser um dos principais responsáveis por levar diretamente a mensagem da cruz por todo o mundo. Lúcio, lemos aqui, era de Cirene, ou seja, Cirene localizado no norte da África. Manaém tinha conexões com a aristocracia da corte, nós lemos aí, pois ele era irmão de leite de Herodes Antipas, aquele mesmo que mandou matar João Batista, que escarneceu Jesus no julgamento. Ele era irmão de leite desse mesmo Herodes. E Saulo, nós conhecemos, era judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e também era cidadão romano. Ao fazer essa descrição desses homens aqui, nós estamos mostrando a diversidade da igreja, não é? 5 veteranos em Antioquia, com uma admirável modéstia cada um deles, e Saulo estava contente com a posição mais inferior dentre eles. E como é precioso ver isso, não é? Homens diferentes, homens que não buscam glória, fama, reconhecimento, mas que estão ali trabalhando com um propósito para a glória de Deus. E eu fico maravilhado ao ler esse texto e pensar nisso, na forma que Deus age, na forma que Deus usa quem Ele quer. E como é bom saber que Deus não está escolhendo pessoas sábias, capacitadas, ou não tem uma preferência por raça, por escolaridade, por nacionalidade. Não, Deus, Ele usa homens, mulheres que se dispõem, pessoas que têm os olhos voltados para Ele, que têm ouvido de obediência, de santidade. Deus está pronto para usar. Inclusive você que me acompanha agora, você pode ser usado por Deus, você pode ser canal de bênção na vida de alguém, aonde você estiver. Basta que você tenha essa vida na presença do Senhor. Deus usa quem Ele quer, e a igreja, a obra é aberta para todos os homens, porque sobre nós pesa a mesma ordem, o mesmo mandamento que pesava sobre eles, pesa sobre nós, que é ir levar o Evangelho. Que essa mensagem do começo desse capítulo possa servir de inspiração para nós continuarmos fazendo a obra do Senhor e fazendo isso para a glória de Deus. Hoje eu fiz apenas uma introdução sobre esses 5 personagens, são chamados e nomeados aqui no início desse capítulo. A gente segue no nosso estudo no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário. Mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar.